Aperta o eu aí. Segurando o ouvido. Não deixa cair, não. Amarelo é a gema do ovo. Agora, cuidado com o ouvido. Leva o ouvido para outra mão. Amarelo é o sol. Amarelo é o circo. O pica-pau. Pica-pau amarelo. Pica-pau. Olá, eu sou o Bruno Bosso, eu sou documentalista e historiador aqui do Núcleo Memória do Centro Cultural São Paulo. O Centrinho Cultural, também chamado em alguns documentos de Cirquinho do CCSP, foi uma tenda de circo que tivemos aqui no Centro Cultural São Paulo, que esteve em atividade na segunda metade da década de 90. Ele ficava na Ponta Vergueiro, onde hoje é a rampa do metrô. O Centrinho foi inaugurado no dia 6 de novembro de 1994 e possui uma estrutura tradicional de picadeiro, arquibancada e lona colorida. Nesse período, nas agendas impressas com a programação mensal do CCSP, encontrávamos junto das demais curadorias uma categoria do próprio Centrinho Cultural. Nele foram realizadas atividades como oficinas infantis, com uma oficina de multiformação e de teatro de bonecos, espetáculos circenses como o Circo do Seu Bolacha e Circo Trilho da Companhia Circolô, peças de teatro como o Brasil Itália, apresentações musicais como as Crianças da Pastoral em 95 e, por último, festivais como o Festival Deles para Eles, realizado para o Mês das Crianças em outubro de 97, e o Festival Vamos Comer o Piolim, especificamente de artes circenses, que ocorreu de junho a julho também de 97. Vamos Comer o Piolim foi organizado pelos Parlapatões, baseado em seu repertório de palhaçaria. No impresso de divulgação do festival, temos a seguinte nota escrita pelo grupo. Hoje, reunir nosso repertório é, de certa forma, reafirmar esse mesmo intuito. Para nós, estar no Centro Cultural São Paulo, com espetáculos, exposição, workshop e palestras, representa o desejo de resgatar a sensação de orgulho de possuir uma história que muitas vezes se vê esquecida. Poder contá-la é uma honra. Esperamos que com o evento Vamos Comer o Piolim, o circo e sua história possam receber o espaço e reconhecimento que merecem. Temos registrado diversos documentos do segundo semestre de 94, tratando de primeiras solicitações, negociações e orçamentos referentes à construção do Centrinho Cultural. Com eles, conseguimos entender melhor a sua dimensão e estrutura. Mas, para além disso, também podemos compreender a pauta responsável pela concretização desse projeto. Numa carta para Miriam Bolsoni, que foi diretora do CCSP de 1994 a 2000, o papel do Centrinho Cultural é detalhado por Maria Aparecida Penteado, diretora da Divisão de Artes Cênicas e Música do CCSP na época. O Centro Cultural São Paulo necessita de um espaço destinado exclusivamente às crianças, para eventos de pequeno porte, com o objetivo de oferecer ao público infantil recreação e lazer. Esse espaço deverá atender à grande demanda na área infanto-juvenil, tanto com relação aos produtores culturais quanto ao público. O elevado número de atividades que esse Centro Cultural coordena e administra obriga-nos a reduzir drasticamente os eventos destinados às crianças. Desta forma, o espaço que ora propomos acena com a possibilidade de oferecermos mais espetáculos, propiciando ao público fácil acesso e melhor fruição dos eventos, estimulando os criadores na busca de métodos mais apropriados à comunicação com a criança. O Centrinho seguiu cheio de programação durante os próximos 4 anos, depois de sua abertura. Mas, devido a algumas questões estruturais, em meados de 1998, se entendem necessárias algumas alterações do seu plano original de montagem. Foram realizadas diversas análises e estudos pela equipe de arquitetura do CCSP, visando solucionar o problema e trazer patrocinadores para financiar a reforma. Depois de muita negociação, foi dado andamento ao desenvolvimento do projeto e, num documento presente do gabinete da direção, encontramos uma descrição das mudanças trazidas neste novo Centrinho Cultural. A concepção arquitetônica do novo Centrinho Cultural buscou criar um espaço amplo, aconchegante
e envolvente, mas ao mesmo tempo criativo, lúdico e mágico. Procurou-se também atender às exigências do programa estabelecido, que solicitava uma planta livre de obstáculos verticais, interferência que existia no espaço existente anteriormente. Optou-se então em criar uma cúpula de seção elíptica seccionada, executada em estrutura metálica, treliçada, coberta com lona plástica na cor prata, intercalada com lonas especiais para refletir o calor, o que não só propiciou alcançarmos os objetivos propostos, como também solucionar os aspectos climáticos da cidade. Seu coroamento, em forma de esfera, dá unidade ao conjunto. Para finalizar, procuramos introduzir a paisagem urbana de São Paulo, um espaço cosmopolita e integrado ao entorno em que está situado, ao substituir o antigo centrinho, cuja lona, em formato de circo tradicional, já não mais atendiam aos novos conceitos e formas de espetáculo que atualmente estão sendo criados. Com isso, após as reformas, o centrinho foi reinaugurado em abril de 1999 e contou com o espetáculo Além do Abismo, do grupo XPTO, na sua reabertura. Os próximos documentos que temos aqui no acervo que fecham a história da nossa lona circense datam de 2003 e formalizam a transferência da estrutura do centrinho para a subprefeitura de Santana, Tucuruvi. No ano seguinte, em 2004, após uma reforma da Ponta Vergueiro, onde ficava o centrinho, é inaugurada a rampa do metrô. Olá, eu sou Victor Santana, sou coordenador aqui do Núcleo Memória. Trabalho aqui nesse setor tem 15 anos e o Núcleo Memória atua aqui no Centro Cultural já há 25 anos. Visto tudo isso, é importante ressaltar que, apesar de toda a movimentação e atividades realizadas no Centrinho Cultural, as artes circenses já ocupam o Centro Cultural muito antes do surgimento da lona. O primeiro registro de espetáculo circense que temos realizado pelo equipamento foi o Circo Brasil, realizado pela Turma da Touca, que data setembro de 84, 2 anos após a inauguração do CCSP. Em 1990, tivemos o espetáculo Nave Louca, Última Chamada, realizado por Lune e Grande Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades. E o Diário de Eva, A Mãe do Mundo, do Circo Grafite, em 1993. De uma forma geral, dentro do que podemos analisar do histórico das atividades circenses realizadas aqui, a partir dos registros presentes no acervo, vemos que o circo é uma arte que, dentro do CCSP, se encontra intrinsecamente ligada ao público infanto-juvenil. O Centrinho Cultural surge especificamente para atender e expandir as possibilidades e frequência de programações voltada às crianças e jovens, e é um exemplo claro desse viés, mas não é o único fator que temos. Nos demais períodos em que ele não esteve ativo, as atividades circenses do nosso equipamento aparecem em sua grande maioria atrelados ao Dia da Criança, a festivais infantis ou alguns poucos apenas categorizados como teatro infantil. Além disso, fica muito claro o caráter de adaptação contextual e performativa do circo, visto que ele adere a diversos formatos e com isso ocupa espaços variados. Observando o histórico de apresentações dentro do CCSP, vemos que as performances e espetáculos circenses ocuparam, para além do Centrinho Cultural, salas de espetáculos de palco italiano, como a Sala Jardel Filho e a Sala Paulo Emílio, que antes de se tornar uma sala de cinema, foi uma sala de espetáculos, a Sala Adoniran Barbosa, com palco de arena, o Espaço Cênico Ademar Guerra e também áreas abertas, como a Praça das Bibliotecas, o foyer e a área de convivência. Isso tudo nos leva a outra questão que diz muito sobre como o circo é inserido nos circuitos artísticos e como isso também nos traz uma dificuldade de pesquisa e levantamento de sua memória. O circo não é uma forma de arte que se encaixa dentro das categorias clássicas, como o teatro, a música e a dança. Por uma questão prática de adequação à estrutura de funcionamento das organizações e equipamentos no geral, ele acaba sendo categorizado majoritariamente como teatro, e com isso seus registros também. Então, os documentos históricos dessas atividades, que já não são muitos, acabam ficando ainda mais difíceis de se encontrar e de se trabalhar. Essa questão escancara, ao mesmo tempo, o apagamento e a escassez de espaços destinados às artes circenses, mas também um caráter fundamental dessa arte, que é a adaptabilidade. Então, historicamente, o circo mudou muito, né? Ele foi se aprimorando, ele foi mudando o espetáculo, ele foi incorporando muito outras linguagens, trouxe a linguagem do rádio, da televisão, do teatro. Houve mudanças também significativas, houve a proibição dos números com animais, né? Então, ele foi se adaptando e foi criando novas formas. O circo ele tem essa capacidade. Da mesma forma, ele também foi saindo de dentro da lona, né? A linguagem circense hoje está no farol, tá no circo contemporâneo, está nas ocupações, está na rua, né? Então a gente percebe
além do circo, as linguagens circenses se deram muito bem em outros formatos, né? Então, isso é o que garante a longevidade do que a gente chama de circo, que já não é mais aquele circo de lona. Hoje, o circo é um termo muito mais abrangente, né? Ele abrange outras linguagens, outras formas de apresentação.